Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Então, a aula de hoje a gente vai criar a nossa primeira classe aí, então vamos instanciar aí um objeto, vamos atribuir valor a esse objeto e vamos capturar os valores atribuídos a ele e mostrar na tela aí. Então, a gente vai fazer o fluxo aí completo para você começar aí a codificar, então, no Java aí, programando orientado a objetos, ok? Vamos lá então. Antes da gente criar o nosso projeto aqui, então vamos só relembrar o seguinte, gente, vamos lá. Como nós vamos programar aí softwares que vão salvar no banco de dados as informações, então todas as nossas classes vão ser a representação das tabelas do meu banco de dados, ok? Então, para a gente poder fazer aí a nossa primeira classe, então vamos nos basear aqui numa tabela. Tem uma tabela aqui, pessoa, no meu banco de dados, e essa tabela então tem essas informações aqui: nome, idade, sexo, profissão. O nome tem o tipo de dado, varchar, caractere, né? Então, idade do tipo inteiro, sexo também caractere, profissão também caracteres, ok? Então nós temos que fazer a nossa classe exatamente igual a isso aqui, porque nós estamos fazendo a representação dessa tabela lá para a gente poder desenvolver o nosso software lá para receber as informações aqui num objeto, ok? Então vamos lá. Bom, para dar o início aqui então, nós vamos primeiro criar um projeto aqui no NetBeans, ok? Então vamos lá. Menu File, New Project. Aí vamos escolher esta opção aqui, Java with INT, Java Application, ok? Vamos dar um Next. Aqui nós vamos dar o nome do nosso projeto, tá? Então você pode dar o nome que você achar melhor aqui. Então eu vou colocar aqui aula programação 03, ok? Você dá o nome aí que você achar melhor, tá? É o nome do projeto que você está desenvolvendo. As outras opções aqui não precisa mudar nada, apenas verifique se está marcado aqui essa última opção, né? Que é a opção da classe main, que é a classe principal aí do nosso projeto. Ela vai dar o start aí no programa que a gente vai desenvolver, ok? Então, marca essa opção e dá um Finish. E aí vai ser criado, então, a pasta aí com o seu projeto. Dentro dele, então, tem 3 arquivos aí, né? Então, uma pasta dos Source Packages e uma de bibliotecas, ok? Libraries. Dentro dessa pasta Source Packages, nós temos então uma outra pastinha com o mesmo nome que a gente deu lá, e dentro o arquivo da classe main, que é esse aqui, ó, ok? Que a gente vai usar depois para construir os nossos objetos, ok? Muito bem. Primeiro nós vamos precisar criar um pacote, tá? Então a gente vai já começar a aprender a criar pacotes, porque a gente vai utilizar essa metodologia aí usando o padrão de desenvolvimento MVC para frente. Então a gente já vai começando a aprender a usar essas opções aqui, ok? Então, em cima aqui, New Java Packages. Então aqui eu vou dar um nome, então vou dar um nome de model, né? Modelo, né? Então as nossas classes serão o modelo dos objetos, então vou colocar o nome de model. Finish. Vocês observam que aqui ele vai ficar cinza, tá?
é porque esse pacote aqui, então, ele não possui nenhum arquivo dentro. Então, os que possuem algum arquivo, ele fica em amarelinho, tá ok? Então, aqui a gente já vai criar o nosso primeiro arquivo, que vai ser a nossa classe, tá? Então, vamos lá. Auxiliar do mouse em cima do pacote. E vamos escolher a opção Java Class. Aqui, vamos colocar o nome da nossa classe. Lembrando que aqui é a nossa classe, então nós vamos fazer uma representação do que? Da nossa tabela do banco de dados aqui, ok? Então, o nome aqui dessa tabela é pessoa, ok? Então, aqui nós vamos dar o nome de pessoa. Letra maiúscula sempre, né? Por convenção aqui é usado essa regra, né? Para começar uma classe com uma letra maiúscula. Não precisa mudar nenhuma opção aqui e dar um Finish. E está pronta a minha estrutura aqui para mim começar a criar a minha classe, ok? Muito bem. Então a classe, lembrando, né, ela precisa ter um nome, ela vai precisar ter os atributos, tá? Quando eu quero fazer um comentário, então aqui eu coloco barra e posso escrever aqui que ele não vai ser lido aqui pelo compilador, tá? Então é só para a gente poder se orientar aqui dentro, ok? Então eu começo pelos atributos. Quais que são os atributos que eu tenho que colocar aqui? Os campos aqui da minha tabela, né? Exatamente os nomes aqui e os tipos, ok? Então vamos fazer isso então. Então primeira coisa a gente tem que aplicar aí a técnica do encapsulamento, né? Protegendo os dados, então começa escrevendo private. Aí eu vou colocar o tipo da informação que eu vou colocar, string, porque é um caractere, e aí o nome da variável desse atributo, nome, ok? Próximo campo, private, idade, int, porque é inteiro, idade, próximo, private, string, sexo, private, string, profissão, sem o acento, tá ok? Muito bem, então aqui eu tenho criado os atributos, né, as variáveis aí que vai me permitir adicionar informações dentro de um objeto, ok? E esses atributos aqui são exatamente, então, a representação dos campos da minha tabela, inclusive os tipos de dados aqui, ok? Vamos lá, então. Bom, uma classe, então, ela precisa ter um nome, atributos e métodos, né? Um método que a gente tem que colocar aqui, essencial para poder criar objetos ou instanciar essa classe, né? É o método construtor. Então aqui a IDE ela facilita para nós aqui, né? Então vamos aprender a usar os recursos aí da IDE. Então, auxiliar do mouse logo abaixo aqui e vai nessa opção aqui, ó, Insert Code. Vamos primeiro então criar um construtor aqui sem parâmetros, ok? Depois a gente vai ver o com parâmetros e entender qual que é a diferença deles, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, ok? Então primeiro vamos fazer sem parâmetro aqui. Então ele vai criar aqui para mim, é simplesmente essa declaração aqui, quando é sem parâmetro, ok? A partir disso aqui eu já consigo criar um objeto. A próxima opção aqui então é nós criarmos os métodos para poder acessar os nossos atributos, né? Lembrando que na técnica do encapsulamento a gente protege esses dados aqui, eu não consigo acessar eles diretamente, então eu tenho que criar métodos para permitir que isso seja feito. Para isso nós vamos usar dois métodos aqui, o método get e o método set. Get
pegar informação de algum lugar, geralmente a gente vai pegar de uma tela. E set é adicionar informação em algum lugar, ok? Então vamos lá. Vamos usar as facilidades da IDE aqui, então. Logo abaixo aqui, clica com o auxiliar do mouse, vai Insert Code novamente. E agora vamos escolher esta opção aqui, Getter and Setter. Agora sim eu vou marcar todas as opções, porque eu preciso que ele crie um get e um set para cada um dos atributos, ok? Vamos gerar. E ele vai criar aqui um get e um set para cada atributo, olha só. Set nome e get nome, ok? Aqui, quando eu estou fazendo um get, eu estou pegando a informação, então eu preciso retornar que informação eu peguei. E quando eu estou setando, eu não preciso retornar. Por isso existe essa palavrinha chamada void aqui, que está dizendo que não precisa ter um retorno, ok? E está pronta aí a nossa classe, nossa primeira classe aí, né? Depois a gente vai colocar outros métodos aqui, mas a classe básica aqui para a gente poder entender ela já está pronta, ok? Muito bem. Agora nós vamos construir um objeto aí para receber informação a partir dessa classe aqui. Vamos lá? Então vamos aqui no nosso método main, né, que está dentro desse arquivo aqui, que foi criado automaticamente para nós. Então ele está aqui o nosso método que dá o start para o programa, né? Muito bem. Então para a gente poder criar um objeto, ou instanciar uma classe, né? Nós fazemos da seguinte forma, olha só. Primeiro eu tenho que dizer qual é a classe que eu quero criar um objeto. No nosso exemplo, a classe pessoa. Então eu começo escrevendo aqui o nome da classe. Pessoa. Ele vai grifar aqui, dizendo que ele não reconhece essa classe aqui, porque ela está numa outra pasta e num outro arquivo. Eu preciso importar para cá. Como é que eu faço isso? Só clico em cima aqui da lupinha, que aparece do ladinho aqui, e ele vai me dar a opção aqui, ó, add import, né, da pastinha, do pacote ali, model, o arquivo pessoa. Aí eu clico aqui, ele vai importar aqui, vai trazer aqui para mim, ó, no meu arquivo, olha só, eu poderia digitar automaticamente aqui, né, mas eu estou usando os recursos aqui da IDE. Então, já disse qual é a classe que eu vou usar, preciso criar uma variável de referência, que a gente chama, que é a variável que a gente costuma dizer que é uma variável do tipo objeto, tá? Mas o nome correto é variável de referência, que ele vai referenciar aquela classe e depois vai se tornar um objeto praticamente, né? Então a gente vai dar um nome. Vamos colocar o nome aqui de cliente. Vou imaginar que eu estou fazendo um cadastro de cliente, ok? Então dei o nome de cliente, depois o sinal de atribuição, que aqui no Java é o sinal de igual, então aqui eu estou dizendo que esse cliente vai receber o que eu vou colocar aqui para frente, vai receber o que? O método construtor. Qual que é o método construtor? Primeiro o parâmetrozinho new, e depois eu vou pegar o método construtor que está lá na nossa classe. Olha só, o método construtor aqui é o que? Pessoa, abre e fecha parênteses, ok? Que é aquele sem parâmetro que a gente criou. E eu vou colocar aqui. E ponto e vírgula. A partir desse momento, eu já tenho um objeto criado, tá? Se a gente pudesse visualizar a partir de agora, eu já teria o objeto aqui construído, né? Eu teria ali uma caixinha com as opções ali para poder inserir as informações dentro, ok? Nós já temos o objeto criado, então nós precisamos agora acessar cada espaçozinho que tem ali no objeto para colocar informação. Tá? Como que a gente faz isso? Através dos métodos que a gente criou, get e setter. Como nós vamos colocar informação, nós vamos usar o método set, ok? Então vamos lá, veja bem.
Então eu começo dizendo aqui cliente, ponto, e ele já vai me dar acesso aos métodos aqui, ó. O qual é o método que eu quero? setNome é o primeiro, né? E aqui ele está esperando uma string, ou seja, um caractere. Quando é um caractere, eu coloco entre aspas. E aí eu digito a informação. Vamos colocar aqui o nome do Pedro. Vamos acessar o próximo campo agora. Nome do objeto, ponto. O que? Idade. 7, né? Idade. Ela espera um inteiro, então eu digito apenas o número sem aspas. Ele tem 25 anos. Vamos para a próxima informação, cliente, ponto, sexo. Espera uma string, entre aspas, masculino. Agora vamos acessar o último campo, cliente, ponto, profissão. 7, profissão. Qual é a profissão do Pedro? Entre aspas, porque está esperando uma string, né? E aqui nós vamos colocar, então, que ele é um pedreiro. Ok? Então, a partir desse momento aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Então, criei o objeto e aqui eu estou adicionando informação, né? Estou adicionando informação no objeto. Então, criei o objeto e agora estou adicionando em cada atributo desse objeto, eu estou colocando as informações dentro. Então, carreguei o objetinho aqui, ok? Agora, para a gente ver se realmente isso tudo está funcionando, eu preciso mostrar de alguma forma aqui. Então, aqui, como a gente não tem nenhuma tela, nenhuma parte gráfica ainda, nós vamos mostrar aqui no console mesmo, ok? Então, a gente usa o seguinte comando, digita aí com S maiúsculo, syst, e dá um Ctrl+ de espaço. Ele vai me permitir acessar algum método aqui, ó. Você vai escolher esse systemoutprintln, pode ser esse aqui de baixo aqui. Ó, então ele vai me escrever este comando aqui. Através desse comando eu vou mostrar aqui no console o que eu precisar. Nesse caso eu vou mostrar primeiro um texto, que vai ser assim, nome, igual. Aí aqui eu vou concatenar, vou juntar então esse textinho nome, com mais alguma coisa. O que é essa mais alguma coisa? O nome do Pedro ali, né? Então, dessa forma, o sinal de mais para concatenar, né? E aí eu coloco aqui então cliente, ponto. Para colocar a informação no objeto, eu usei o set. Para pegar de dentro do objeto para me mostrar na tela, eu vou usar o get. Então, vamos lá. Pegar a informação do objeto. Apenas isso. Vou copiar aqui só para acelerar. E vou mudando aqui, ó. Aqui eu quero que apareça idade. E aqui no método, seleciona, Ctrl+ de espaço e procura o get idade. No próximo, seleciona, Ctrl+ de espaço, aqui eu quero get sexo e aqui no último, get profissão. Então, estou pegando de dentro do objeto para mostrar. Aqui, então, sexo e aqui, profissão. Vou colocar sem acento aqui, porque a gente, como não está tratando aqui a questão dos caracteres especiais, então eu vou deixar sem acento aqui, ok? Muito bem, aqui ele já vai mostrar no console para nós a informação, né? Então, criei o objeto, carreguei ele com as informações e aqui estou mostrando através do get, né? Então, estou pegando do objeto e vou mostrar, ok? Então, vamos ver se isso realmente funciona. Aqui nesse sinalzinho aqui, verdinho aqui,
vamos clicar aqui para dar um run no programa, né? Um run no nosso pequeno software aqui. Então vamos lá. E olha só que legal. Então consegui fazer ele funcionar aqui, ó. Então, olha só que legal, ele funcionou. Olha aqui, ó, nome, 2 pontos, que é o que eu coloquei aqui dentro das aspas, e seguido do Pedro, né? O que é o Pedro? É o que está aqui dentro do objeto cliente na opção nome. Então, estou pegando get, ok? Mesma coisa os outros, né? Então, ele vai mostrar aqui as informações, ok? Então, aqui um fluxo completo, então, da criação do nosso projeto. Criamos aí um pacote, criamos a nossa primeira classe pessoa aqui, que nós fizemos uma representação da tabela do nosso banco de dados, com as informações exatamente iguais, os nomes e os tipos. Construímos o método construtor, construímos os métodos de acesso para cada atributo, método get e set, e construímos o nosso objeto nessa linha aqui, né? Classe pessoa, dei o nome para a instância, né? Para o objeto que vai se tornar, e dei um new pessoa aqui chamando o método construtor, que é o que realmente transforma essa variável aqui num objeto realmente de fato. Então nessa linha aqui eu crio o objeto. Aqui embaixo então, o objeto criado, eu vou colocar informação dentro dele. Coloquei as informações. Aqui embaixo eu só estou pegando o que está lá no objeto e mostrando aqui no console para vocês verem. Então está tudo funcionando. Então aqui um exemplo completo então da criação do nosso primeiro objeto, tá? Usando aí um método construtor sem parâmetro, né? No próximo exemplo a gente vai fazer com parâmetro para vocês irem entendendo um pouquinho a diferença deles, ok? Então pratica aí e vamos seguindo aí para a próxima aula, ok? Até lá!